Salve, salve, quebrada! Estamos de volta com o Desenrola Aí e dessa vez vamos falar sobre a Lei de Cotas. A chegada de pessoas negras, indígenas, PCDs e de escolas públicas à universidade pública não se trata apenas de números. É uma transformação profunda com repercussão no dia a dia acadêmico e na sociedade. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2022, houve um aumento de 167% no número de estudantes na educação superior por meio de ações afirmativas nos primeiros 10 anos de existência da Lei de Cotas. Para aprofundar esse assunto, convidamos Alessandra Garcia Lúcio, advogada, especialista em direitos humanos, relações raciais e práticas antidiscriminatórias na promoção da igualdade racial, no combate ao racismo e na garantia dos direitos das populações racialmente discriminadas. Ela é fundadora e diretora executiva do Instituto Iteramaxê e diretora jurídica social do Núcleo Mobirim Aie. Alessandra, muito obrigada por vir até aqui o Desenrola e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite em estar aqui, falar um pouco dessa lei e ajudar a desenrolar um pouco com vocês. Ai, que ótimo! Então vamos começar pelo principal. O que é a Lei de Cotas e compartilha com a gente um panorama dessa política pública tão importante. A lei de cotas ela vem como uma reparação. Ela é uma ação afirmativa, né, que nós conhecemos como Lei 12.711, que foi promulgada em 2012. Mas para a gente conseguir entender essa reparação no campo educacional, que a população preta realmente precisa, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico. Desde 1888, a gente teve uma população preta que não teve nenhum tipo de respaldo em relação à cidadania dentro do Brasil, uma população analfabeta, sem terra, morando nas margens, nos morros, que hoje a gente chama de favela, e a gente tinha um Estado que não se preocupava com isso. Então, a lei de cotas, ela vem com esse viés. A gente pensa que ela vem com essa função de nos resgatar das questões que foram negadas para a gente na escravização. A promotora Lívia Santana, no livro Cotas Raciais, ela traz algumas leis que durante um século limitou as pessoas negras ao direito à educação. Eu vou até compartilhar 3 delas com vocês para vocês entenderem a contextualização. A principal dela vem da Constituição de 1824, que dizia da seguinte forma: a Constituição do Império do Brasil garante gratuidade da instrução primária a todos os cidadãos. Abre um parênteses, negros não eram cidadãos. Nessa época, nós éramos considerados como um cachorro, como um gado, então era essa a perspectiva. A gente avançando um pouquinho, em 1836, a gente teve uma revolução do Estatuto da Rio Grande do Norte que dizia: proíbe os professores que admitirem os alunos não livres em suas aulas, permitindo, no entanto, que os professores recebem pessoas escravas para fim somente de lhes ensinar as prendas domésticas, desde que não incluam no livro de matrícula sob pena de perda do ordenamento. Ou seja, essas pessoas só iam ser inclusas caso fossem amas de leite, mucamas, pessoas que acompanhavam os senhores e não poderiam ser registradas no livro de matrícula porque não eram para ser consideradas pessoas alfabetizadas. E aí eu vou colocar a última aqui para vocês, que é o regimento da Escola Noturna 7 de Setembro, de Santa Catarina. Admite-se a matrícula de escravos desde que esses tiverem a licença de seus senhores. Ou seja, para que pessoas escravizadas tivessem direito à educação, ela precisaria de que os seus senhores dessem o consentimento. Então nós tivemos aí muitas leis no decorrer de todo esse período que não davam direito para as pessoas, que é a forma que as pessoas negras precisam para ter uma mobilidade social. Essa é realmente a realidade, que é essa reparação desse período que a gente teve, né? E que é um direito, né, que a gente tem por aí. Nossa, isso que você traz pra gente é muito violento,
Porque escancara, né, como o racismo ele sempre esteve presente na nossa sociedade, desde que Brasil é Brasil, e apesar desse processo tão violento que sofremos enquanto pessoas negras, muita gente critica a criação da lei de cotas, alegando que ela é injusta com aqueles candidatos que entram pela ampla concorrência. Por que que essa crítica não reflete essa nossa realidade? Eu costumo dizer que esse incômodo, na realidade, é medo. Porque a gente sabe que a partir do momento que pessoas negras ingressam nas universidades públicas, o panorama social vai ser totalmente diferente. A lei de cotas, ela em 2023, ela teve uma reformulação, né? No seu artigo 7 fala que a cada 10 anos ela tem que ser passada por uma reformulação. Então nós tivemos uma reformulação no seu artigo 3º que diz o seguinte: que todas as pessoas que fazem parte do programa entrarão pela ampla concorrência inicialmente. Após, caso não consiga ingresso pela ampla concorrência, elas entrarão pelo sistema de reserva de vagas em algumas universidades, e que as pessoas negras estão entrando com a política, com a questão da cotas, com notas de ampla concorrência. Então, é por isso que eu falo que esse incômodo é um medo. Então, a capacidade negra é essa que traz esse incômodo e esse medo. Esse reajuste que teve agora na formulação da lei não foi simplesmente para sanar esse incômodo, e sim para mostrar que pessoas negras elas conseguem sim entrar independente de um programa com notas muito maiores, né, nesses espaços. Então essa história de que a gente está roubando a vaga das pessoas brancas não existe. Não existe. Agora a gente falou sobre essa lei tão importante que facilita a entrada das pessoas, mas e depois, Alessandra, como a gente garante a permanência desses estudantes? A gente tem uma necessidade de ter uma política de permanência. Antes da reformulação, dizia que as pessoas que entram seriam pessoas até um salário mínimo e meio. Agora são pessoas até menos de um salário mínimo. Já mostra o grau de vulnerabilidade dessas pessoas. Pessoas pretas, elas precisam trabalhar, elas precisam sustentar a família e muitas vezes trabalhar para manter o próprio estudo delas. Então, a política de permanência é extremamente necessária, né? Não no sentido de falar que, olha, a gente vai ter programas que podem garantir, não, essa garantia tem que vir junto com a entrada. A lei, na sua reformulação, ela chegou a colocar, né, incluiu no seu artigo 7º, agora, no 7A, que as pessoas de alta vulnerabilidade, no momento da matrícula, elas terão direito a um programa social estudantil. Acontece que esse programa social estudantil se caso a universidade tiver um programa para isso. Seria muito importante que nós tivéssemos, a partir do ingresso, algo automático para que essas pessoas se mantenham, né, dentro da universidade. E um letramento racial que seria extremamente necessário para a gente tentar de combater de alguma forma essa questão dessa opressão que a gente vive dentro da universidade pública, né? Então acho que são ajustes que são extremamente necessários a serem feitos. Quais avanços a gente precisa alcançar e no que precisa melhorar na lei de cotas para que a gente consiga contemplar mais pessoas? Eu acho que a gente tem que ter algumas questões mais inclusivas, colocar ainda outras pessoas que não estão incluídas na lei de cotas, né? A gente tem a questão também das pessoas trans que não fazem parte dessa lei, mas apesar que a gente já tem algumas universidades, Unicamp, Unesp, que já colocaram, né, essas pessoas nessa lista, mas a gente precisa pensar mesmo na permanência dessas pessoas. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? É permanecer, né, dentro das universidades públicas, porque a gente sabe o quanto é difícil você permanecer num lugar que é extremamente branco, né, que tem uma linguagem branca. Então eu acho que ainda precisa algumas aprimorações mesmo. Conta pra gente como é um pouco dessa troca, porque é isso, os estudantes negros, PCDs, indígenas, de escolas públicas, eles entram na universidade, absorvem esse conteúdo acadêmico, mas que transformação essas pessoas causam nesse ambiente no dia a dia? É maravilhoso, né, porque você permite que você tenha uma linguagem diversa dentro da academia. Para nós, pessoas pretas, pessoas indígenas, que têm as nossas escrevivências, né, que é algo que a academia não conhece e às vezes ela não valida, é uma forma de uma
forma social de você modificar esse lugar. Além de você ter uma possibilidade imensa de você ampliar as pesquisas de uma forma de um contexto geral. Então, essas pessoas estarem nesses lugares, os benefícios em relação a trazer a cultura, trazer o conhecimento, trazer as suas pesquisas, sua voz, né, os seus saberes, é algo assim que eu acho que é extremamente importante para que a gente não tenha um ambiente tão perverso dentro da universidade pública, né? Quando você consegue ter um número maior de diversidade. Agora, Alessandra, a política de cotas, em especial da população negra, sofre ataques constantes em relação às bancas de heteroidentificação, que é o grupo responsável por evitar que pessoas que não possuem características de pessoas negras ocupem essas vagas reservadas. Por isso, muitas delas descredibilizam essa política pública. Por que isso acontece e que tipo de ações podem ser criadas para enfrentar essa situação em relação às bancas? Primeiramente, é bom as pessoas saberem que as bancas não é compostas integralmente por pessoas negras. Fiz parte da banca de heteroidentificação da FUVEST durante 2 anos, pela Universidade de São Paulo. Essa banca ela é formada por pessoas pretas, professores, discentes, pessoas do movimento negro, pessoas da sociedade, né? Então ela tem essa apanhado de várias pessoas, sejam elas brancas e negras. Na banca de heteroidentificação, a gente passa por todo um processo de treinamento, processo de treinamento de letramento racial e tudo mais. Quando a gente vem essas questões de banca de heteroidentificação, a gente vai com um fenômeno que vira afrooportunismo, apropriação racial, pela seguinte forma: a gente ouve aquela máxima, a minha bisavó era uma pessoa negra. Eu respondo, sua bisavó ela não vai reencarnar agora para que você seja identificado. Horaci Nogueira diz que nós temos no Brasil um racismo de marca. Esse racismo de marca é fenótipo, não é genótipo. Então, quando você pensa na questão com essa oportunista, a gente se torna uma pessoa negra e depois a gente descarta. Então, por isso que eu falo que é uma coisa de presença. É a fenotipia da pessoa naquele momento, as características negras que ela traz. Mas ela é extremamente essencial para que a gente tenha a questão de não ter tentativas de burlar um direito das pessoas negras a ocuparem aquele espaço. Né? Porque a lei de cotas veio com a heteroidentificação para isso, para que a gente ocupe um espaço que é nosso. Então, eu acho que eu sou assim extremamente a favor da heteroidentificação e ela realmente é muito necessária. Importante demais isso que você traz. Como que funciona esse processo de validação desses candidatos pelas bancas de heteroidentificação? Quando as pessoas vão fazer a prova, nós recebemos as fotos, né, que é tirada no dia da prova. Nós recebemos essa foto que vem para o nosso cadastro e é feita uma comissão. São 3 comissões. Cada uma delas vai validar. Se tiver alguma congruência ou tiver alguma dúvida que nós sinalizamos, na presencial a gente teve muitas surpresas, assim, que pessoas chegando com, né, bronzeamento escorrendo, aquilo parecia pra gente, assim, de uma forma Chocada. absurda, e a gente olhava, né, e a gente não pode se manifestar. Quais são os caminhos que a gente pode buscar para garantir acesso e permanência no ensino superior para as futuras gerações? As nossas crianças, elas só conhecem a nossa história a partir da escravização. A gente precisa, primeiro, né, para as próximas gerações, alimentar a subjetividade dessas crianças negras. A gente tem uma história de África que é o berço da humanidade. A África da metalurgia, da medicina, da filosofia, que não é da Grécia, sim é da África. Então, a gente ter essa subjetividade dessas crianças negras é o primeiro passo, para que elas saibam que elas têm o direito a estar nesses espaços. E até mesmo em relação às crianças brancas, elas entenderem que elas não são todas donas de todos os espaços e donas de tudo. E as políticas de implementação de permanência, que é algo assim extremamente necessário. Porque eu sempre falo, quando o meu cabelo chega, quando a minha cor chega e quando as minhas questões chegam nesses espaços, se eu estou aqui é porque esse lugar realmente era meu. Eu acrescento, quando a gente fala que cotas raciais, muita gente fala cotas raciais não é esmola. É esmola sim, perto de tudo que eles nos tiraram, perto de tudo que a gente foi subjugado, perto de tudo que a gente perdeu.
É o mínimo, né? É a o ser mínimo, feito. com certeza. Alessandra, muito obrigada por você ter vindo aqui. E você, que é uma pessoa que eu consigo me enxergar. Então, muito obrigada por ter vindo até aqui, por trazer esse papo tão necessário pra gente, tá bom? Gratidão demais. Eu que agradeço a oportunidade e é isso, gente. Isso que você faz é uma forma das pessoas pretas olharem e saber os direitos que elas têm, né? É o desenrola que vocês dizem, é uma forma de a gente mostrar que as questões negras têm que ser discutidas para que elas se fortaleçam em relação a todas as coisas. É isso aí. Deixa suas redes sociais pra galera te acompanhar também. A minha pessoal é Alessandra Garcia Lúcio e do Instituto Iteramaxé é @iteramaxé. E o que você achou do nosso papo? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão para fazer? Conta aqui nos comentários pra gente. O Desenrola Aí é um programa quinzenal que visa trocar ideias com especialistas da quebrada, descomplicando assuntos relevantes que afetam o cotidiano da população negra e periférica. Por hoje ficamos por aqui, mas nos vemos no próximo episódio. Até lá!